Bom dia, irmãos. Quando eu olhei a proposta do Congresso das Mulheres, eu olhei algo bem incomum com aquilo que temos ouvido sobre a reforma protestante. Desafio de não perder a essência daquilo que recebemos da parte de Deus. Quando eu olhei isso, eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor testifica aquilo que a gente recebe. E esse é o desafio, não somente para as mulheres, mas para nós, povo de Deus, permanecer nessa essência, naquilo que nós recebemos, que foi e é a graça de Deus. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Você que tem a sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Nós estamos falando sobre os 5 solas da reforma protestante, ou os 5 somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. E pela essa manhã especificamente nós vamos compartilhar um pouco sobre sola gratia, ou somente a graça. E o que é graça? Graça é o oposto de mérito, favor imerecido, favor que não somos dignos de receber da parte de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18. Jesus vai contar uma parábola, a parábola conhecida como o filho perdido, ou filho pródigo, como melhor queira. E o texto diz assim: caindo em si, ele disse:
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o que o texto diz nas últimas palavras: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Nosso grande equívoco é que a gente acha que Deus age como nós agimos. O filho dessa parábola representa cada um de nós. E Deus não fica acumulando sentimentos de coisas erradas que fazemos. Ou seja, Ele já manifestou da sua graça. Ele já nos perdoou. Jesus não foi o plano B da história. A graça salvadora de Deus, ela já estava preparada desde a fundação do mundo, para mim e para você. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Olha só, queridos, o texto que nós acabamos de ler no início dessa mensagem de Efésios capítulo 2, o verbo ele está numa ação concluída, não precisa ser feito mais nada. Qualquer atitude nossa de querer colaborar com aquilo que Deus já fez, pode trazer sérios problemas para a gente. Imagine você, que é pai, que é mãe, que tem seu filho, que você ama muito, né? E aí, a gente está aí chegando no final de ano, época de Natal, e você escolhe dar um presente para o seu filho, para a sua filha, mas aquele presente especial, não é qualquer presente. E aí você se programou durante todo o ano, juntou lá seu dinheirinho, seu cofrinho, e aí você escolheu um presente e foi comprar um presente, aquela coisa bem especial, o melhor presente que você poderia ter dado para o teu filho, em toda a história do teu filho. E aí você compra esse presente, mas com a seguinte condição: você vai guardar esse presente, vai esperar até o Natal, no dia 25 você vai chegar lá: meu filho, está aqui, eu estou te dando. E aí, vamos supor que durante esse período, o seu filho começa a fazer um bocado de coisa que desagrada a você, um bocado de coisa que entristece o seu coração. Tudo que você pediu para ele fazer, ele fez completamente ao contrário. E aí chega no dia de Natal, você já está com o seu coração já machucado demais. E a pergunta que eu te faço, querido: por tudo que seu filho fez, você vai deixar de dar o presente para o seu filho? Você vai dar esse presente para outro, ou vai guardar esse presente? Não é assim que Deus faz conosco, querido. Não é. Eu tenho certeza que você daria o presente. Isso é graça, querido. É você receber algo, um presente, um dom de Deus, que você não fez nada para merecer, absolutamente nada. E a graça de Deus, em oposição à doutrina de mérito e indulgência, é exatamente nesse contexto que a gente vai falar um pouco nessa manhã, sobre o oposto disso.
A doutrina da salvação pela graça foi fundamentada para o restabelecimento da doutrina bíblica no tempo da reforma. Ou seja, isso sempre incomodou o humano, a humanidade. Esse incômodo, ele permanece, e pasme, até mesmo no coração de muito crente. Para muitos ele não consegue entender isso. Ele ainda consegue, de alguma forma, tentar se esforçar, lutar contra ele mesmo, achando que, não é possível, eu não sou merecedor disso. E aí, lá em Atos capítulo 2, eu quero convidar você para abrir a Bíblia, no livro de Atos capítulo 2, versículo 42, a gente tem aí algo que foi uma época que dividiu a história da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Para algumas versões, o início desse texto diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Não tem pessoas aí que está assim? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. É exatamente nesse período, querido, na doutrina dos apóstolos, aquilo que eles receberam da parte de Jesus Cristo, e essa simplicidade do Evangelho, essa essência a qual eu falei mais cedo, com o tempo isso foi se perdendo. Os apóstolos viraram mártires, foram martirizados. Os pais da igreja viram tanta coisa errada, tanta coisa distorcida, foram para o deserto. E aí, as coisas começaram a acontecer nesse período. Martim Lutero, para a nossa realidade, foi uma bênção. Mas teve um abençoado aí, chamado Constantino, que ele praticamente destruiu a história da igreja, depois que se declarou cristão. E aí lá no Edito de Milão, ele oficializou a igreja como uma religião oficial para Roma. Nesse período da Idade Média, tudo isso começou a acontecer, no quarto século, até o ano de 1100. E aí, presta atenção no que foi acontecendo durante esse período. Depois da simplicidade lá de Atos 2, a ceia acontecendo, a bênção, de casa em casa, o partir do pão, a comunhão, as orações. Interessante é que nesse texto de Atos 2, versículo 42, não foi em vão, não foi por um acaso que isso foi colocado, a doutrina como primeira instância, não foi à toa. Porque eu só vou entender o que é partir do pão, eu só vou entender o que é oração, eu só vou entender o que é comunhão, se eu entender essa doutrina. Fora disso, não tem evangelho. Eu não posso começar de lá para cá, falar de Deus, se eu não souber com quem que eu estou me relacionando. Então, a partir desse momento, a história da igreja teve outro rumo. A ceia, que era uma simplicidade abençoadora, ela começou a ser distorcida. Uma ordenança bíblica, em 1 Coríntios capítulo 11, que para você participar da ceia, você precisava olhar para dentro de si, fazer um autoexame, como a gente vive hoje. Examine-se a si mesmo, e toma. Ela passou, queridos, para algo completamente distorcido, e esse foi o princípio. E o que passou a acontecer? Agora então, a igreja precisa, no momento desse encontro, de celebração, lavar os pés e lavar a roupa.
Eu, quando olho para essa realidade, querido, da história, eu trago a minha mente para a realidade de hoje. Será que muitos de nós não estamos celebrando, lavando apenas pés e as roupas? Será que isso não virou uma formalidade? Será que isso não virou uma religiosidade? Esse é o nosso desafio, querido. Como Marina falou ontem, a gente ter isso como um padrão de espiritualidade fora de uma realidade. E aí então, eles passavam a lavar os pés e lavar as roupas, mas não se contentaram apenas com isso. Isso teve um grau maior. E aí, depois disso, quando eles tomavam o elemento com as mãos, eles passaram então para um requinte maior. Ou seja, eles passaram a servir isso com um pano especial de linho, uma coisa boa, e um copo lá folheado a ouro, algo especial. A coisa foi se modernizando. Então agora você não recebe mais a ceia, né, lá com as mãos. Você recebe num pano de linho e em um copo específico, requintado. E não parou por aí, querido, porque depois disso eles começaram a levar isso para algo que a gente vai daqui a pouco falar sobre, que não ficou apenas para a realidade da igreja, ou seja, das pessoas que estavam em comunhão com a igreja. Ou seja, a partir daí o passo seguinte foi estender a eficácia da ceia do Senhor não somente aos vivos, mas também aos mortos. A essa altura o costume pagão de fazer ofertas para o parente morto e orar por sua alma, no aniversário de sua morte, já havia se estabelecido na crença popular. Quando a doutrina do purgatório foi estabelecida pelo Papa Gregório o Grande, a ceia passou a ser interpretada como uma oferta do próprio corpo e sangue de Cristo em favor do parente morto. Logo se tornou uma crença estabelecida que a missa realizada em favor de pessoas mortas podia reduzir as penitências e punições temporais, não apenas aos vivos, mas também aos mortos. Olha que ponto chegou o negócio. Ou seja, tudo isso para de alguma forma trazer o homem como colaborador da salvação. É por isso que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Agora você entende esse contexto. Olha aonde que o negócio chegou. E aí, dentro desse contexto, querido, dentro dessa realidade, diante de tudo isso, a teologia reformada anuncia com vigor e alegria sola gratia, ou seja, somente a graça salva. Somos salvos não por missas realizadas em nossa memória, nem por sacramento ministrado a entes queridos, mas pela graça soberana do Senhor. Amém, querido? É isso que nós recebemos da parte do Senhor. E isso foi avançando, querido, a ponto de chegar à compra da salvação. Na medida em que o Evangelho era anunciado, as pessoas iam se convertendo e sendo discipuladas e batizadas. Isso provocava uma mudança de postura e de hábito em grande parte dos convertidos, que vinham de religiões politeístas e tinham costumes que não se harmonizavam com a fé cristã. Ou seja, virou uma multidão de pessoas que na verdade você não conseguia entender quem era de fato crente e quem não era. Foi esse o ponto que a igreja chegou.
A concessão de indulgência em troca de dinheiro acabou se transformando em comércio de coisas que nunca foram e nem podem ser vendidas, como perdão, remissão de pecados, expiação. Por meio desse comércio, houve um retorno ao mesmo tipo de comercialização rejeitado veementemente por Cristo, quando revirou as mesas dos cambistas. Lembra disso? Jesus foi lá e se irou, uma ira santa, né? Jogou tudo para o alto, exatamente voltado para uma realidade dessa, ou seja, eu pago e resolvo os meus problemas. Você imagina se fosse assim com cada um de nós? Vamos supor que eu estou chateado, por exemplo, com o Rodrigo. Vou pegar o Rodrigo como exemplo. E aí, eu percebo que eu magoei o Rodrigo, falei alguma coisa para ele que ele ficou chateado, muito chateado. E aí, de acordo com que eu chateei o Rodrigo, com a mágoa que ele está no coração, eu vou aí observar o grau de mágoa que ele está no coração, pelo que eu fiz, e eu chego para ele e falo assim: Rodrigo, chega aí, rapaz, aquilo que eu fiz para você foi forte demais, não foi algo assim muito simples não, eu tenho aqui, mas não aceita não, tá, Rodrigo? 50 mil reais, cara, você morre esse negócio aí, cinquentinha, apaga esse negócio aí no teu coração. Gente, é por aí. Só que Deus não é assim conosco. Não é assim que funciona a história. Era essa a realidade. Porque o nosso parâmetro é de nós para Deus. Mas a grande questão é que a gente esquece que a nossa realidade é assim. Não é isso? É horizontal. Eles não viviam essa realidade. Conta-se uma história que um sábio, ele caminhando com o seu discípulo, e aí o discípulo reclamando a beça com ele sobre um colega que magoou muito ele. E o sábio caminhando, ele reclamando da pessoa, mas fulano me chateou. E aí ele viu lá um arbustozinho, ele falou assim: rapaz, parou com ele, arranca esse arbusto aí para mim. Ele foi lá e facilmente arrancou o arbusto, não entendeu nada, vamos continuar caminhando, conversando, e ele continuou na conversa, continuou a história, falando do seu amigo que tanto chateou ele. E aí o sábio viu um arbustozinho maior, e ele falou assim: rapaz, para aí, arranca esse arbusto aí, cara. E ele foi lá com a mão, já sentiu um pouquinho de dificuldade, mas arrancou. E a caminhada continuou, e ele falando mal do abençoado lá na frente ele viu um arbusto bem maior, ele disse: para aí rapaz, arranca esse arbusto aí. E ele forçou, não arrancou nenhuma poeira. Queridos, é mais ou menos assim. Quantas vezes a gente quer arrancar mágoas, às vezes arbustos pequenos, nós mesmos não conseguimos, e isso vai se acumulando, até chegar ao ponto de você querer arrancar algo que é grande demais para você. É mais ou menos assim que Deus olha para a gente. Se não for pela graça, querido, a gente acaba caindo nesse mesmo erro, querido. Ainda que a reforma seja algo fabuloso, além de Martinho Lutero, teve duas pessoas que foram importantes para que isso acontecesse. Teve Zwingli, Calvino, mas Lutero foi especificamente alguém que recebeu da parte de Deus essa incumbência. E aí,
a gente vai olhar para a realidade da reforma, mas a verdade, querido, ainda que a gente esteja celebrando a reforma, Deus não fez uma reforma em mim e vocês, amém? Ele te deu uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele não fez e está fazendo uma reforma, não. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então são coisas que a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. A gente está falando num contexto há 500 anos atrás, mas queridos, lamentável, a gente continua batendo na mesma tecla. Glória a Deus que não é a nossa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a nossa realidade, não é o nosso contexto. E aí, a luta de Lutero foi opor-se contra isso, contra essa doutrina dos méritos. Mas antes de falar sobre a salvação graciosa de Deus, precisamos compreender o motivo pela qual precisamos dessa salvação. E por que não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos e esforços, mas somente pela graça de Deus. Para tanto, é necessário que atentemos para a doutrina bíblica sobre o alcance e os efeitos do pecado, conhecida como depravação total. Ou seja, quando houve a queda, está lá em Romanos 5,12, por causa de um erro, de uma desobediência, o princípio do pecado é esse. O princípio do pecado é o egoísmo. A origem do pecado já não é o egoísmo, já é a escolha voluntária do ser humano. Mas o princípio fundamental é esse, é o egoísmo. E aí, a gente vai ver essa realidade. Ou seja, Lutero vai lutar contra essa realidade da doutrina dos méritos. Essa doutrina expressa o ensino bíblico que o homem está morto em seus delitos e pecado. Como eu falei, a queda do homem trouxe morte para toda a humanidade. Nós somos todos pecadores e destituídos da glória de Deus. Essa morte é uma morte espiritual. O apóstolo Paulo fala isso, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. A gente leu esse texto, mas vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Diz assim, Efésios 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, essa doutrina ensina que uma vez que o homem segue o curso do pecado, ele está completamente sujeito ao pecado, tendo motivações pecaminosas, inclinações pecaminosas, facilidade para pecar, está espiritualmente morto e por isso é incapaz de fazer ou querer qualquer coisa que o conduza à salvação, bem como é totalmente incapaz de merecer a salvação mediante suas próprias obras. Fomos regenerados e ponto. Segundo a teologia, quando a gente vai estudar sobre a salvação, existe uma ordem da salvação. Ou seja, o princípio é Deus nos convoca, Deus nos chama. E aí, a gente ouve, a gente se arrepende, aceita o chamado. E a gente é justificado, é regenerado e segue-se o processo.
Mas tem coisas, querido, que Deus somente faz. Só Deus chama. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele no caminho de Damasco, o que acontece? Diz a palavra de Deus que ele vê uma grande luz em volta dele, mas de onde veio essa luz? Do céu. Quem era Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Ele foi considerado o apóstolo da graça dos gentios exatamente por causa disso, porque o apóstolo Paulo chegou ao extremo. Ser humano, eu creio que ser humano nenhum nessa realidade chegou que o apóstolo Paulo chegou. Matou, perseguiu, fez parte de morte de servo do Senhor. E um morto não pode se salvar por si mesmo. Ele, como morto, pode se aproximar de Deus? Não tem como. Mas há ações, querido, que cabe a Deus, como eu falei, mas tem ações que cabem a cada um de nós. Por exemplo, a conversão, a santificação. Fomos justificados? Sim. Fomos regenerados? Sim. Mas o que acontece, por exemplo, com a justificação? A justificação é o que? É um ato de Deus declarar, considerar eu e você justos. O que você fez para isso? Nada. Ele declarou, te considero justo, e acabou. Eu decidi isso, e ponto final. Mas, querido, na conversão, na santificação, é diferente. Uma vez que eu estou regenerado, estou justificado, então agora eu tenho que, com a minha vida, mostrar aquilo que eu recebi. Ou seja, o processo chamado de santificação. Porque se eu entendo como essa realidade, com esse contexto, que eu comprei alguma coisa, que eu colaborei com Deus para alguma coisa, algum mérito tem em mim. E como é que fica esse processo então de santificação? Como é que fica esse processo de conversão? Eu estou colaborando com esse negócio. É mais ou menos assim, queridos. Mas quando a gente recebe essa graça, querido, esse favor imerecível, eu preciso dar resposta para Deus. Afinal de contas, para que eu existo? Qual a finalidade da graça de Deus na minha vida? É para isso, queridos. O apóstolo Paulo, ele viveu plenamente aquilo que Deus planejou para a vida dele. Ele respondeu a Deus. E ele vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a resposta do apóstolo Paulo, querido. O apóstolo Paulo, ele reconhece essa graça, a ponto de, lá no capítulo 1, versículo 3 de Efésios, da carta a Efésios, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Querido, olha a gratidão. E outra, Paulo não teve uma vida fácil não, queridos. Não foi fácil não, vocês sabem da história dele. Mas mesmo assim, querido, ele entendeu a graça na vida dele. Ele respondeu a Deus aquilo que ele recebeu. E quantas vezes a gente está desfrutando aí de tanta coisa boa. Deus tem nos dado, já nos deu, que o apóstolo Paulo fala aqui, todas as bênçãos espirituais, mas aqui não está falando sobre bênçãos materiais. E quantas vezes é acrescentado na nossa vida bênçãos materiais? Saúde física, trabalho, casamento. E mesmo assim, querido, parece-nos que a gente ainda continua dando uma mãozinha a Deus.
Deus, ó, estou estudando, vou passar na prova, é comigo mesmo, vamos lá, minha saúde está bem, estou fazendo ginástica e tudo mais, como se isso para Deus fosse algo que estivesse colaborando, querido, para que a sua vida chegasse até a eternidade. Tudo isso é bom, tudo isso é muito importante, mas a graça, querida, ela precisa ser correspondida com a vida. Foi o que o apóstolo Paulo fez, com a vida. Ensina os reformadores que o pecador é justificado unicamente pela graça de Deus, mediante a fé. Foi isso que Lutero lutou, colocou a vida dele a prêmio. Mas nós, hoje estamos aqui celebrando esses 500 anos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no coração dele. E aí, queridos, essa resposta vem de nós. Entre os protestantes existe uma conhecida incompreensão e uma distorção do ensino da Igreja Católica Romana sobre a graça. Às vezes é dito, Roma ensina que somos salvos pelas obras, mas os protestantes ensinam que somos salvos pela graça. Essa declaração, mesmo sendo comum, é uma calúnia contra a Igreja Católica Romana. Roma não ensina que alguém é salvo pelas obras, a parte da graça de Deus. Ela, de fato, ensina que uma pessoa é salva pela graça. Eu tenho certeza que muitos daqui desconheciam isso. Eu, por exemplo, fui um. Mas então, se eles também ensinam isso, onde está essa diferença? Onde está a linha que vai diferenciar Roma da Reforma? Encontra-se uma única palavra, sola, somente. Essa doutrina significa que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe o mérito para obter a graça de Deus, e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. Ou seja, somente pela graça. E quantas pessoas, queridos, têm carregado culpas, ainda hoje. Uma vez, eu perguntei para uma pessoa aqui na igreja, e não é novo convertido, tá, gente? E a gente numa conversa informal, e chegou ao ponto de eu perguntar assim, meu querido, você tem certeza da sua salvação? O quê, mano? Deus me livre, eu sou muito vacilão. Eu falei, é mesmo? Você tem certeza que está falando? Sim. É assim, queridos. Parece coisa simples, mas não é não. Não é não. Porque João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, libertação não tem nada a ver com você ir para lugar aí e ficar arrancando da sua vida tudo quanto é coisa de ruim que tem em você, não. A verdade é exatamente esse abismo que tem muitas pessoas indo, e não é 500 anos atrás não, é agora, hoje, século 21, porque desconhece, como iniciamos falando em Atos capítulo 2, versículo 42, porque não se preocupa com a doutrina, desviando-se da doutrina. Eu quero dizer aqui para você que não é participante de escola bíblica dominical, querido, faça a sua matrícula. Se você acha que você ficando em casa, você está aprendendo, você está equivocado, querido. É uma bênção. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender.
a gente não pode olhar para essa história, queridos, como se isso aconteceu há 500 anos atrás e acabou. Me perguntaram antes de eu preparar isso aqui, de pregar, essa mensagem, vou falar uma palavra que eu estou doido para falar há muito tempo. Pastor, será que a gente precisa de uma nova reforma hoje? Cara, que pergunta, cara. Que pergunta. Eu parei, pensei, falei, cara, se eu responder que sim, eu estou jogando fora tudo que eu recebi de Deus. Mas, querido, tem um plano de verdade, tem um fundo de verdade nisso. Tem muita gente precisando disso de novo. Tem muita gente que não se libertou ainda. Ah, queridos, ninguém pode estar diante de Deus e dizer, olha para mim, e veja o que eu fiz. Deus não é devedor de ninguém, querido. Nem mesmo em matéria de salvação. E aí, querido, eu quero pontuar apenas duas coisas para terminar essa mensagem, que eu aprendo e extraio desse texto. Você recebeu dessa graça? Amém? Você recebeu? Então corresponda com ela aqui. Corresponda com a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler mais uma vez. Eu quero repetir esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Querido, preste atenção aqui. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você nessa manhã: você recebeu a graça, eu fiz, você não tem mérito, você não fez nada, você estava morto, espiritualmente falando, morto, você não podia se aproximar de mim, você foi manchado pelo pecado, você não podia chegar perto de mim, mas eu te alcancei, a minha graça te alcançou. Agora, é como se Deus estivesse dizendo assim: agora deixa eu cuidar de você, deixa comigo, não tenta me dar uma mãozinha não, confia em mim. É como se Deus estivesse falando isso, querido, porque o passo mais importante Ele já fez. Então confia em mim, descansa em mim, deixa eu caminhar com você. Afinal de contas, foi eu que comecei esse negócio. Então, querido, o primeiro passo que eu aprendo, querido, nesse texto, é esse: seja grato. Mas não seja grato chegando aqui na igreja, levantando a mão e falando, cantando louvor, porque senão a gente vai voltar àquela questão da ceia, de lavar pés e roupa. Seja grato com a sua vida. E aí, eu aprendo outra lição com essa história, para terminar. Atos capítulo 9, versículo 18, vamos ver o que está escrito em Atos 9, 18, Atos capítulo 9, versículo 18,
e a gente já está terminando. Diz assim a palavra de Deus: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha o versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, quem é alcançado por essa graça, Deus vai olhar para o coração, e a primeira coisa que Ele quer ver é um coração que testemunhe dessa graça. Logo, o apóstolo Paulo entendeu isso, mas sabe, queridos, para muitos ainda, queridos, parece que isso é pesaroso, parece que dá a ideia de que isso é uma obrigação. Afinal de contas, o pastor prega que eu tenho que evangelizar, então eu tenho que evangelizar, senão como é que que as pessoas vão dizer de mim? Eu lembro uma vez que o pastor Fernando Brandão esteve aqui, e eu não esqueço quando ele falou assim: eu não trouxe dessa vez nenhum tipo de vídeo para impactar vocês, porque o que eu entendo é que um pé de banana tem que dar o quê? Banana. Isso é algo natural, produzido pela graça de Deus, querido. E outra, isso também não é produzido por mim e por você. Porque lá em Romanos 16, versículo 11, a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é quem? É o Espírito Santo. Isso não é obra minha, querido. Não pode ser uma obrigação. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesse momento, porque nós recebemos algo de Deus, querido, que isso deve impactar o teu coração. E se isso não está acontecendo, queridos, dá a ideia de que você não entendeu o que é isso. Homens deram a vida por isso, e continuam dando a vida. Queridos, em nome de Jesus, se seu coração nesta manhã está aquém disso tudo que nós compartilhamos aqui, você está pensando: pastor, muito bem, você falou, que bom, eu entendi, eu sei o que é graça, mas como é que está o teu coração? Você está respondendo a essa graça? Ou você está alheio? Para mim tanto faz e tanto fez, eu estou aqui na igreja, dentro dessas quatro paredes, está muito maravilhoso, estou comendo um arrozinho, um feijão, uma carninha, tenho um trabalhinho para ganhar 2 salários mínimos, está tudo numa boa. Não, queridos, isso não é resposta para Deus, não. Deus quer a tua vida, quer a minha vida. Eu quero orar com você. E se essa palavra foi ministrada ao teu coração, querido, eu quero e te peço, faça essa oração. Se você não entendeu essa graça, fala: Deus, eu quero entender. Meu coração não ferve, meu coração não é grato, meu coração não testemunha dessa graça, e eu quero entender isso. Fale com Deus, eu vou orar pela tua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus, celebrando a graça do Senhor, Deus. Nós estamos aqui nesta manhã, Deus,
glorificando ao Senhor, Deus, porque um dia estávamos muito longe do Senhor, mortos, espiritualmente mortos, mas o Senhor não nos alcançou, e louvado seja o nome do Senhor, Deus. Mas possivelmente, Deus, haja pessoas aqui que não entenderam isso ainda, e que Teu Espírito Santo possa se manifestar, Deus, de forma que isso fique bem claro, Deus, na mente e no coração dessas pessoas. Muito obrigado pela Tua palavra, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, querido. Deus abençoe a todos.